Olá, seja bem-vindo aos Grandes Adeptos SLB, a emissão da BTV do programa da Antena 1. Semanalmente debatemos a atualidade da Liga na rádio com todos os adeptos. É o único espaço que dá voz aos 18 adeptos das equipas que jogam na Liga Principal de Futebol. Um debate que tem prolongamento na emissão alargada aqui na sua BTV, marcando a atualidade da Liga numa fase em que a prova entra na segunda volta e a Taça de Portugal chegou às meias finais. Duas competições que dizem respeito às equipas que jogam nesta primeira jornada e ao jogo que está em análise nesta emissão, o Estoril-Benfica, que vai ser jogado sábado às 9h menos um quarto da noite no António Coimbra da Mota. É esse o jogo pretexto para esta emissão, o jogo da jornada 1 da segunda volta, depois do Benfica ter ganho na primeira volta por 4-0. Nesta jornada, o Benfica consolida e entra na segunda volta na segunda posição, depois de ter feito mais uma goleada, ter ganho com mais uma goleada, resultado claro frente ao Nacional da Madeira, vitória por 4-1. Na jornada anterior, o adversário do Benfica, o Estoril Praia, ganhou ao Belenenses por 2-0, vitória preciosa porque interrompeu uma série de 10 jornadas, uma série penosa ao longo de toda a primeira volta, sem conseguir uma vitória, apenas registrando alguns empates. Vitória preciosa frente ao Belenenses por 2-0, que não teve, enfim, continuidade no desempenho da equipa na Taça de Portugal. Quartos de final, jogados quarta-feira, o Estoril foi afastado, era a única equipa do sul do país que ainda estava nesta fase da prova e perdeu 3-0 com o Rio Ave, que chega pela terceira vez consecutiva a uma meia-final da Taça de Portugal e vai jogar com o Sporting de Braga. Estoril-Benfica, com estes dados e outros que traremos, obviamente, durante a conversa em análise, na reflexão com o Telmo Correia, grande adepto do Benfica, comentador residente. Olá, Telmo, viva. Olá, boa tarde. E hoje o Telmo recebe para esta frente a frente, dois sócios estorilistas, dois grandes adeptos estorilistas, que têm funções também, enfim, na gestão do clube, mas funções completamente distintas. Nós fazemos a emissão habitualmente dos grandes adeptos, fizemos-lo até agora com o Alexandre Faria, que é presidente do Estoril Praia. Olá, Alexandre, viva. Olá, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Está connosco e é acompanhado pelo Francisco Braga, gestor hoteleiro. Olá, Francisco. Muito viva. boa tarde, muito obrigado. Não é uma primeira vez, porque o Francisco já esteve nesta temporada na emissão da rádio connosco, mas nós vamos na prática, enfim, fazer uma alteração em relação à presença do adepto do Estoril Praia no nosso painel. O Francisco Braga assume, enfim, o protagonismo de grande adepto e a defesa do clube nessa qualidade de sócio e grande adepto estorilista, porque o Alexandre Faria, enfim, no decorrer desta temporada assumiu novas funções no âmbito da gestão do Estoril Praia, que de alguma forma, Alexandre, o inibem de falar abertamente sobre futebol, para colocar a questão de uma forma clara e explicar aos nossos telespectadores porque é que fazemos esta mudança. Primeiro que tudo, cumprimentar o Telmo. É um prazer sempre muito grande estar com ele e estar aqui neste programa e nesta casa, onde passei momentos também muito interessantes neste programa dos Grandes Adeptos. E onde marcamos os vários jogos entre Benfica e Estoril durante os últimos 3 anos. Exatamente. Conforme se tem vindo a acompanhar, houve alterações no âmbito do Conselho de Administração da Estoril Praia SAD e com a saída do Tiago Ribeiro e com uma reconfiguração que se fez e que, de algum modo, em termos institucionais, passou a tentar-se falar a uma só voz em termos do universo Estoril Praia e da representação institucional que o Presidente passaria, no fundo, a fazer, que eu assumirei, de forma que, nessa perspectiva, de facto, num programa que era precisamente aquilo que se dizia. Este é um programa de grandes adeptos, este é o melhor programa de grandes adeptos, na minha opinião, onde de facto temos sempre aqui connosco adeptos e comentadores de clubes de referência, pessoas notáveis que têm passado por este programa e que têm de facto marcado a diferença e que podem expressar-se, lá está, com outra vontade e sem que a sua opinião vincule a instituição que representam. De forma que é por isso mesmo que hoje, com tristeza, porque gosto muito de estar aqui convosco, mas que passarei o testemunho ao Francisco Braga, que é um dos responsáveis pela comunicação do clube. É um verdadeiro adepto, assiste aos jogos com uma intensidade e com um fervor
que às vezes até a mim me faz impressão. Portanto, eu sei que ele nos representará ao mais alto nível e estarei, como sempre, como é óbvio, disponível para estar convosco em todos os outros patamares que entenderem e agradecer-vos também a forma sempre amável como me receberam neste programa. E nós achamos que devíamos fazer, enfim, a transição, porque o Alexandre, apesar de estar envolvido na vida diretiva do clube, também não se limitou por isso e, portanto, foi fazendo aqui um acompanhamento do percurso do Estoril Praia nos últimos anos e, ainda por cima, um acompanhamento feliz, tendo em conta os resultados da equipa e o modo como a equipa tem jogado na Liga Principal. E, portanto, achamos que era, obviamente, oportuno fazer esta transição, trazendo os dois protagonistas que nos acompanham, o Alexandre até agora e o Francisco Braga, preparado para este papel, enfim, algo de inédito, imagino. Não é um papel difícil. O Estoril dá-lhe bons argumentos para aparecer a falar da vida do clube. É verdade. Antes de mais, agradeço este convite. Para mim é um prazer, é uma honra representar o Estoril Praia. É uma honra estar hoje aqui com o nosso presidente, com o Alexandre Faria, que, como muito bem diz, acompanhou este programa durante 3 anos e tem feito uma obra notável no clube. Para mim, é o que o Alexandre diz, uma paixão. E, portanto, falar do Estoril Praia, perspectivar os jogos do Estoril Praia, apesar de, eventualmente, em determinadas fases, e a fase que vivemos não é a melhor fase do Estoril Praia em termos futebolísticos, é sempre um prazer perspectivar os jogos da nossa equipa, ainda mais quando estamos a jogar contra um clube como o Sport Lisboa Benfica, o campeão nacional, e no nosso estádio. Telmo, está explicada esta dupla presença nesta emissão. Faremos, obviamente, o debate com os dois intervenientes, mas as questões futebolísticas, a partir de agora, serão discutidas com o Francisco Braga. Fica mais difícil também. E o Telmo, de certa forma, despede-se do Alexandre. Fica mais difícil. Despede-se do Alexandre neste painel, neste espaço. Já é um profundo conhecedor. Com as dobras do Francisco, então, o debate pode ficar mais complicado. Mas enfim, cá estamos para isso, porque é feito com fair play. Isso era a primeira coisa que eu gostaria de sublinhar nas palavras do Alexandre, e porque eu acho que isso honra imenso a Benfica TV e a postura da Benfica TV. De resto, tem sido, na minha opinião, um modelo de isenção, até nos jogos em casa do Benfica que são transmitidos, enfim, a equipa da Benfica TV, liderada pelo Helder, mas por todos os outros jornalistas e comentadores, tem sido uma isenção absoluta, e a Benfica TV, ao permitir-nos, o Tiago, nesta parceria com a Antena 1, mas eu próprio, fazermos este tipo de debates, onde quem vem aqui diz o que quer, diz o que pensa, representa outro clube, e nós temos a capacidade, e a Benfica TV tem a capacidade de ouvir opiniões diferentes, sem excessivo incómodo, eu acho que nos honra e obviamente nos orgulha. É evidente que as coisas ficam melhores e ficam mais fáceis quando os adeptos que aqui vêm são pessoas como o Alexandre. De resto, tem vindo aqui, como o Alexandre diz, muita gente. Nós temos tido aqui adeptos importantes, adeptos de grande notoriedade pública. Temos tido ex-treinadores na história dos seus clubes. Temos tido clubes que têm sido representados pelos seus ex-treinadores, que são treinadores históricos nesses clubes e no futebol português, exatamente. Às vezes ex-jogadores. Bem, já tivemos aqui o Helder também, por exemplo, o Helder Cristóvão, com ligação ao Benfica e ao Estoril, mas, portanto, e atualmente treinador da equipa B, mas na altura não tinha ligação nenhuma formal ao Benfica. Portanto, temos aqui figuras, obviamente, dos clubes. Nem sempre temos alguém que tenha a representação institucional que o Alexandre tem tido e que o leva a fazer este percurso, que obviamente, enfim, também a nós nos orgulha e ao qual eu desejo, designadamente deste sábado em frente, as maiores felicidades, e que ele continue, até porque o Alexandre está ligado a uma história importante do Estoril. O Estoril que foi durante alguns anos, como sabemos, mas teremos a ocasião de falar disso, um clube de sobe e desce, mas que se tem-se consolidado na nossa divisão principal e tem até conseguido alguns resultados surpreendentes, ainda que isso ficasse de alguma forma ligado. É uma das coisas que nós poderíamos falar um bocadinho àquela época do Marco Silva, que de facto são épocas, aos tempos do Marco Silva, que são épocas um bocadinho excepcionais, mas isso será para o nosso debate. Em relação ao Francisco, obviamente, também só dizer-lhe que é um gosto também, que teremos ocasião de falar seguramente noutras circunstâncias. Percebi, pelo que disse o Tiago, que é gestor hoteleiro, que é uma coisa de resto que no Estoril e Concelho de Cascais faz todo sentido. De resto, nós já tivemos um grande jogador, sobretudo grande treinador,
grande treinador do Estoril, dos três grandes, e atualmente selecionador nacional, que era não gestor hoteleiro, mas engenheiro hoteleiro, exatamente no Estoril Praia. E no local onde o Estoril Praia nasceu, no Hotel Palácio. No local onde o Estoril Praia nasceu, exatamente, no hotel onde o Estoril Praia nasceu. Onde eu também comecei, curiosamente. Temos aqui o futuro selecionador nacional. Não, isso não. Que nós temos muito apreço pelo Fernando Santos, porque eu acho que ele é uma grande figura, e já esteve aqui exatamente no vosso lugar. Já foi nosso convidado, num especial precisamente de fim de ano, e provavelmente se calhar ainda virá outra vez o Fernando Santos, agora à medida que se aproximar o campeonato. Está feito o convite para um encontro com os grandes adeptos. A partir do momento em que se aproximar o europeu é provável que ele volte ainda. Portanto, achei piada esse pormenor só do Francisco estar ligado à hotelaria, que é uma atividade fundamental, obviamente, em toda a zona de Estoril e do Concelho de Cascais. Francisco, e essa ligação ao Estoril? Como é que aconteceu? Como é que surgiu? Vou-lhe ser muito sincero. A minha família vive desde sempre no Estoril. Portanto, eu tenho 30 anos e, portanto, há 30 anos que me identifico com este clube. Não posso, com isto, dizer que quando era mais jovem e quando, infelizmente, o Estoril estava numa segunda divisão ou numa segunda divisão B, também iria tendo alguma atenção aos grandes. Mas, como muito bem disse o Telmo, à medida em que o Estoril consegue estes resultados e consegue este cimentar, eu começo também a identificar-se mais com o clube. Não identificar, porque isso sempre me identifiquei. A ter a ocasião de acompanhar mais, não é? Sou sócio desde sempre. A fazer aquilo que me dá um gosto imenso, que é promover o Estoril Praia e tentar cativar os meus amigos, os meus conhecimentos, a gostarem também deste clube e a apoiarem mais a sua equipa local. Assumir um bocadinho o papel de embaixador do clube, não é? Tento, e daí a honra de estar aqui, poder falar do Estoril Praia e transmitir esta paixão, porque eu às vezes, aquilo que eu penso, e obviamente discutimos também isso muito com o Alexandre, o futebol em Portugal está muito polarizado nestes três grandes clubes e que realmente são grandes instituições, têm grandes feitos. Mas falta, às vezes, um pouco o acompanhamento a estas equipas pequenas. E o Estoril está inserido em Cascais, que é um grande concelho, com muita população, e podíamos eventualmente ter mais seguidores do Estoril Praia. E eu, junto daqueles que são os meus contactos, portanto, sempre estudei no Estoril, sempre vivi no Estoril, tento convidá-los a ir ver os nossos jogos e sentirem a mesma paixão que eu. Mas para que esses clubes cresçam, mesmo estando num tecido social com alguma dimensão, ou em cidades de média grande dimensão, é necessário ter resultados esportivos. E o próprio Francisco experimentou isso, não é? É verdade, e daí aponto com aquilo que falou do Marco Silva. A ligação acaba por acontecer quando a equipa, de forma regular, tem esses resultados esportivos. Exatamente. Por vezes não é quebrar, é romper com todo esse trabalho que se faz. Daí estes anos que estamos, e obviamente com esta administração os resultados têm sido muito bons. Uma equipa manter-se na Primeira Liga. Exatamente. Claro. E esta administração tem conseguido manter a equipa na Primeira Liga. O trabalho do Marco Silva foi realmente excepcional, a ida à Liga Europa, dá-nos outra visibilidade, faz com que as pessoas sigam mais de perto do clube. E isso tem sido conseguido, o que é ótimo. Bom, vamos entrar no debate, olhar para a atualidade da semana, passando obviamente pelos desafios que encerraram a primeira volta. O Estoril a ganhar 2-0 ao Belenenses, o Benfica 4-1 ao Nacional, Jonas como protagonista, neste momento liderando o resto a Liga dos melhores marcadores com 18 golos, mas não apenas a Liga Nacional, isso já não é novidade, tem sido assim desde o início da época, mas a Liga Europeia é o melhor marcador da Europa, execo com mais 2 avançados e portanto está claramente a fazer uma época extraordinária. Os 4 golos que o Benfica marca elevam para 45 a marca do melhor ataque. Curiosamente, feitas as contas finais, 10% dos golos que foram marcados em toda a primeira volta foram marcados pelo Benfica. Enfim, Telmo, são dados positivos neste momento. Olha-se para o Benfica e percebe-se que em termos ofensivos Rui Vitória está a fazer a diferença. Eu acho que sim, eu acho que o treinador do Benfica está, na minha opinião, a fazer um bom trabalho. Esse trabalho é um trabalho que está a ser consolidado e que está a ser apreciado, na minha opinião, pelos benfiquistas, independentemente de todo o ruído, de todas as picardias, de tudo aquilo que tem sido lançado. O que é certo é que o treinador do Benfica está a fazer um bom trabalho e os benfiquistas estão confortáveis e contentes com esse trabalho, tendo até a noção que todos nós benfiquistas temos que estamos a enfrentar um ano de transição, quer dizer, portanto, nós sabemos disso, quer dizer, portanto, é o primeiro ano do Rui Vitória. O Benfica tinha que ter um treinador com o perfil do Rui Vitória, de resto, voltando um bocadinho atrás, a única discussão que podia existir na altura, e o Benfica fez a sua opção, seria precisamente entre o Rui Vitória ou, por exemplo, um Marco Silva,
eram os nomes mais lógicos, na minha opinião. O Benfica escolheu o Rui Vitória por achar que a sua ligação até anterior ao clube, a sua experiência, a sua demonstração como treinador, formador, era o modelo que o Benfica queria adaptar para o clube. O Rui Vitória tinha sido treinador das camadas jovens do Benfica, tinha feito um trabalho em Guimarães que vinha exatamente de pegar numa equipa, num clube que estava numa situação financeira muito complicada, pegar em jovens jogadores e criar uma equipa completamente nova a partir dos jovens jogadores das camadas jovens do Vitória de Guimarães, e portanto o Benfica fez essa escolha, e eu acho que o Rui Vitória se está a sair bem dentro dessa escolha, tendo ainda por cima duas realidades. O Benfica, de facto, não saíram muitos jogadores, não houve muitas saídas, ainda assim saídas importantes, pensemos, por exemplo, num Maxi Pereira, num Lima, jogadores que eram muito importantes na equipa, mas o Benfica é assaltado com alguma infelicidade por uma onda de lesões, não é? Tanto que, perguntado o treinador do Benfica, e eu fiquei feliz com isso, porque eu já o tinha dito aqui várias vezes, e portanto fiquei feliz de perceber que isso há uma sintonia desse ponto de vista com o que disse o próprio treinador. Quando lhe perguntam reforços, ele responde aquilo que já tínhamos falado aqui várias vezes, portanto Luizão, Sálvio, agora Nico Gaetan também, o Nelson Semedo, portanto são os jogadores que o Benfica tem e que precisa de recuperar e que farão seguramente o Benfica uma equipa mais forte. Portanto, o Benfica, além das limitações que tem tido muitas lesões, e o que é certo é que o treinador conseguiu encontrar novas opções. Terminando mesmo, Tiago, é evidente que a grande figura deste jogo contra o Nacional, onde nós poderíamos falar também, mais uma vez, de nevoeiro, porque é uma coisa inconcebível, como é que a Liga não tem capacidade de liderança, já falaremos sobre isso, do futebol primeiro, para ajudar a resolver um problema daqueles, mas as figuras do jogo, na minha opinião, é o Jonas, como o Tiago sublinhou e bem, é preciso ver as coisas muito às riscas, é preciso ver o mundo muito às riscas, para achar que o melhor marcador do campeonato português não é o Jonas, mas o melhor marcador do campeonato português é o Jonas. Há um outro marcador que está a fazer uma boa época e a marcar golos decisivos, nós não temos problema nenhum com isso e reconhecemos a verdade, mas o melhor marcador é aquele que ganhou o ano passado, só não ganhou porque houve aqui uma decisão injustíssima de um árbitro que lhe retirou o golo que lhe dava a vitória e que este ano volta a liderar os marcadores. O melhor marcador é o que tem mais golos, quer dizer, não acho que haja muitas dúvidas. Então está a referir-se ao Slimani, obviamente, que tem 13 golos nesta altura. Exatamente, e acho que é preciso ver as coisas muito às riscas para dizer que esse é que é o melhor marcador, quando o melhor marcador é indiscutivelmente o Jonas. Agora, outras figuras, por exemplo, o Pizzi, que é bom jogador, que eu próprio tenho aqui sublinhado como adepto, nessa tal conversa livre de adeptos que o Alexandre estará mais inibido de fazer. Eu próprio tenho sublinhado o Pizzi é um excelente jogador e é um jogador que está a ganhar uma importância enorme na equipa do Rui Vitória, justificando até o investimento que o Benfica faz nele, mas além do Pizzi, por exemplo, um Carcelá que demorou a aparecer, mas que agora aparece, e além do Jonas, as figuras deste jogo nacional são, na minha opinião, claramente o Pizzi e o Carcelá. O Carcelá não marcou, mas são dele o primeiro cruzamento, cria várias oportunidades, várias situações de perigo. O Pizzi tinha sido decisivo no jogo anterior, neste também tem uma influência enorme na equipa, e portanto o Rui Vitória conseguiu outras soluções. Se aqui há uns tempos alguém me dissesse, mas o Benfica sem Sálvio e sem Gaetan, eu como benfiquista ficava assustado. Mas não, quer dizer, não há Sálvio, agora também não há Gaetan, mas como é que é? Quer dizer, qualquer benfiquista ficaria preocupado, mas o que é certo é que não há Sálvio, não há Gaetan, mas há, por exemplo, Pizzi e Carcelá. E isto é muito do trabalho do treinador. E sem que, obviamente, a equipa tenha deixado de marcar golos. Tem deixado de marcar golos, tem deixado de obter resultados. Enfim, e temos duas goleadas contra duas equipas da Madeira, e duas equipas da Madeira que são normalmente equipas que disputam lugares de acesso às competições europeias. Da primeira volta. Há aqui uma questão que o Telmo já referiu e que poderá ainda, obviamente, desenvolver um pouco mais a perspectiva que tem sobre o assunto, que o Telmo já remetia para a Liga a gestão deste problema. Alexandre, tendo em conta, obviamente, as funções que desempenha, eu gostava de o ouvir, porque acho que é pertinente, numa temporada em que pelo menos 4 jogos realizados na Madeira ou não aconteceram ou foram interrompidos e continuaram no dia seguinte, portanto já vimos tudo nesta temporada em apenas uma volta. Falta aqui liderança da Liga para lidar com este problema. É concebível que jogos desta importância, numa liga equilibrada, fiquem em suspenso e possam, por exemplo, não acontecer. Este Nacional Benfica encontrou-se aqui um calendário que foi penalizador para o Nacional da Madeira, que jogou com um intervalo de 48 horas o desafio da Liga e o desafio da Taça, acabando por perder com
com o Gil Vicente, e percebeu-se, olhando para o calendário, que se ele não acontecesse na segunda-feira, se o jogo não terminasse na segunda-feira, que o Benfica ia ter que esperar algumas semanas, jornadas, para conseguir acertar o passo com os rivais diretos, não é? E essa gestão é complicada. Sim, sobretudo em ano de Euro, de Campeonato Europeu, sim, claro. em ano com competições, Manuel Machado europeias pelo meio. Por exemplo, o calendário é completamente desequilibrado entre a primeira e a segunda volta. Exatamente. O que também colocava uma dificuldade em encontrar datas para fazer o Nacional, para jogar o Nacional Benfica. E é extremamente complicado. Eu recordo-me quando o Estoril disputou as duas épocas na Liga Europa, a grande dificuldade que existia precisamente até às vezes durante a própria semana, sem ter estas condicionantes de calendário, que está muito mais apertado neste ano em especial. Em fevereiro nós vamos jogar à Madeira, com a União da Madeira, e já estamos preocupados com isso. Agora, há aqui uma questão que me parece... Já jogaram com o Nacional? Escapou-me... Com o Nacional da Madeira, sim, na Madeira. Na Madeira. Sim. Agora, falta a União, que acontecerá agora no final de fevereiro. Agora, temos temos uma questão que me parece que poderia ter sido eventualmente acautelada. Há um grande investimento que foi feito, sem dúvida, pelo Nacional da Madeira, sim, e pela própria União da Madeira nas estruturas que criaram na ilha. Eu vivi 6 anos na Madeira, dos meus 7 aos meus 13 anos. Conheço bem aquela questão meteorológica. Não há surpresa. Eu, quando vejo estes cenários a acontecerem, como é que se pode lidar com o problema? Obviamente não se pode mudar o estádio de local. Não se pode mudar o estádio, sobretudo com o investimento incrível que foi feito. Mas um investimento, inclusive, poderemos questionar essa decisão. No caso do Nacional da Madeira, atendendo às ambições europeias de participação nas competições e da importância precisamente turística que existe para a ilha, onde, como nós sabemos, é absolutamente decisiva a vocação turística que persegue. Se há aquela hora não houver condições, muda-se. O Estádio dos Barreiros, horas depois realiza-se no Estádio dos Barreiros. O Estádio dos Barreiros não tem esta condicionante. Não tem esta questão da altitude que a Choupana tem e que o estádio onde a União da Madeira está a jogar também tem. Portanto, tem que haver, sem dúvida, uma racionalidade na utilização dos meios que permita evitar situações destas. Quer Benfica, quer Futebol Clube do Porto, viram-se francamente lesados com esta circunstância. E a verdade é essa. Ora, a quem é que compete a responsabilidade de dirimir e de evitar estas situações? Naturalmente a Liga. Essa é uma questão que poderia perfeitamente ter sido acautelada. Nós temos, tal como... terá que ser acautelada. Ou que deverá ser. Se as 3 equipas da Madeira continuarem a jogar no próximo ano, precisamente, com maior número de jogos no estádio do Funchal. Sem dúvida. Tal como há, por exemplo, aqui mesmo na própria segunda circular, se tem o cuidado de não coincidirem jogos do Benfica e do Sporting em simultâneo. Naturalmente que na ilha, com estes condicionalismos meteorológicos, que são de uma frequência extrema, é mais normal acontecer o que tem acontecido do que não acontecer na zona onde estão. Claro está que deveria ser acautelado antes e deveria ser feita uma racionalidade dos meios que existem. Parece-lhe que a hora do jogo também poderá ser uma forma de evitar o problema, de minimizar a possibilidade disto acontecer? Eu penso que não, mas aí há sempre a escravidão das televisões. Agora, há sem dúvida uma questão que me parece também importante, que é, eu recordo-me, eu trouxe esta minha história de juventude, porque na altura as 3 equipas jogavam no Estádio dos Barreiros. Jogavam precisamente no Estádio dos Barreiros as 3. E não havia estes problemas. Claro que houve uma necessidade de crescimento, de investimento infraestrutural, sem dúvida, mas há que ter depois o bom senso e a ponderação de conseguir evitar situações destas. Uma deslocação às ilhas, em termos orçamentais para todas as equipas do continente e vice-versa, tem o seu impacto. Se nós colocarmos nesta equação, imaginemos uma equipa dos Açores, que era interessantíssimo ter. Sim, claro. Imaginemos o transtorno também que seria. Claro. O Estoril Praia tem nas suas modalidades, nas suas mais diversas modalidades, várias deslocações às ilhas. Exatamente. Nós temos este problema não só no futebol profissional, como temos também, e tem acontecido no basquetebol, numa série de modalidades, que muitas vezes, por questões meteorológicas, ficam retidos na ilha, com todos os custos. Não é? O Benfica não terá mais este problema no resto da prova, terá que ir aos Barreiros, enfim, já em maio, e lá não há. Isto não acontece, pelo menos com esta frequência. Mas, de facto, é um problema, porque estamos a falar apenas de meia prova. Sim. E 4 jogos, pelo menos, afetados desta forma. Não, Tiago, o Benfica, eu acho que, enfim, nós não podemos dizer que o resultado foi disso consequência, mas o que é certo é que o Benfica teve que ir 2 vezes à Madeira
para jogar com a União, ficou com um jogo pendurado para a época. Não será consequência. Não há consequência. Mas nós olhamos para o Nacional Futebol Clube do Porto e como adeptos ou como espectadores não podemos achar que o modo como o jogo acabou mas foi prejudicado. É igual ao modo como acabaria se aqueles 15 minutos tivessem sido jogados. Mas foi... Não, e o modo como acabou, independentemente dos 15 minutos... Não estou a falar de questões de arbitragem. O problema do jogo do Porto, o problema foi a arbitragem, não foi o tempo. Estou a falar de ritmo de jogo, da dinâmica das equipas. Eu sei, mas aí houve um problema claríssimo de arbitragem, mas é outra questão, não é disso que estamos a falar. Agora, o que é certo é que o Benfica teve que ir 2 vezes à Madeira. E seguramente benéfico não foi, quer dizer, e seria muito mau quando o jogo não se realiza à noite. Nós ficámos, obviamente, eu próprio, e enfim, eu nunca tinha estado tanto tempo parado a olhar para o nevoeiro, mas lá estivemos, não é? A ver se havia jogo, se não havia jogo. Mas já tinha acontecido com o Benfica numa época recente. Sim. E quando estávamos a tentar perceber o que é que ia acontecer, a primeira notícia que recebemos é que podia ser o jogo passado para uma data que já não me lembro qual era. E quando eu começo a ver, vou ver ao calendário qual era a data, o jogo ia calhar em cima do jogo com o Porto, perto do jogo com o Zenit para a Champions, quer dizer, era um descalabro, quer dizer, ainda bem que o jogo se realizou no dia seguinte. Agora, enfim, o Alexandre tem uma posição mais institucional que a minha. Eu diria que eu acho que há aqui um problema, de facto, de falta de liderança da Liga, na minha opinião. A Liga, que já não demonstrou muita liderança na questão dos direitos televisivos, que era, de resto, a grande aposta do novo Presidente da Liga e não resultou de maneira nenhuma pelo que vimos, aqui também não tem grande liderança, porque eu acho, e aí até vou discordar um bocadinho do Alexandre, mas enfim, é a minha sensibilidade em relação à questão, que a questão da hora é relevante, porque, quer dizer, se há Benfica, Sporting e Porto no mesmo dia, se há um problema, e nós sabemos que nas zonas de altitude, em montanha e para mais numa ilha, o nevoeiro ao final do dia instala-se, normalmente. É uma coisa recorrente, até nas estâncias de neve, não sei o que, nós vemos isso acontecer. Exatamente. Quando há neve, aquilo ao fim do dia começa a cair a neblina e instala-se à noite, e de manhã, é a tal neblina matinal, e depois ao fim do dia se repete. Portanto, se havia Benfica, Sporting e Porto, o que fazia sentido era que o jogo do Benfica fosse o primeiro, depois o do Sporting e depois o do Porto. Ainda por cima que os direitos todos foram transmitidos. Todos foram transmitidos. E a ordem foi, se não me engano, Sporting, Porto, Benfica, e devia ter sido Benfica. Quando eu digo Benfica, quer dizer, no caso nacional Benfica, mas devia ter sido, dos 3 grandes, devia ter sido Benfica à tarde, onde a probabilidade de nevoeiro era menor. À tarde ou à hora de almoço, até uma ótima hora para se ver. Segundo, devia haver, claro, às 2, às 3, não é? Quer dizer, como era antigamente, não é? Exatamente. Segundo, devia haver um plano B. Devia haver um plano B. Eu admito que, enfim, eu percebo pouco disso percebe o Alexandre e percebe outras pessoas, eu não percebo nada disso, mas eu admito que ter 2 estádios preparados e montados para um mesmo jogo deve ser complicado e um caos. Mas, por exemplo, dizer assim, se não se realizar, realiza-se, sei lá, no dia a seguir, obrigatoriamente, no outro estádio. O que já nos dava alguma tranquilidade, ou seja, é naquele estádio. Há uma impossibilidade. Se houver uma possibilidade, 24 horas depois... E o plano B poderia permitir, por exemplo, gerir o Gil Vicente Nacional de outra forma, sem que o Gil Vicente bloqueasse a equipa do Nacional e não adiasse o jogo para quinta-feira. Porque também há essas consequências. Para terminar, Francisco, alguma nota adicional? Concordo plenamente com o que foi dito. Aqui dar também o ponto de vista do Nacional e dos seus adeptos, porque é realmente diferente e, obviamente, estando de acordo com o que foi dito, é diferente jogar num dia de fim de semana à noite e jogar num dia de semana ao meio-dia. Portanto, prejudica o espetáculo no seu todo, prejudica os adeptos e prejudica, neste caso, o Benfica e o Nacional por causa do jogo com o Gil Vicente. Bom, está feita esta primeira parte com a atualidade da semana. Na segunda vamos olhar mais especificamente para a dupla jornada do Estoril Praia, que jogou taça, foi eliminado pelo Rio Ave, e vamos perceber qual é o momento das equipas para este Estoril Benfica, que é um dos jogos da primeira jornada da segunda volta da Liga. Até já. Seja bem-vindo à segunda parte dos Grandes Adeptos, onde antecipamos o desafio entre Estoril e Benfica, um dos jogos da primeira jornada da segunda volta da Liga, após uma semana em que o Estoril foi afastado da taça, perdeu por 3-0 com o Rio Ave, ganhou 2-0 ao Belenenses na última jornada da primeira volta, o Benfica ganhou 4-1 ao Nacional. As equipas estão distantes nesta fase da prova, 20 pontos separam Benfica, segundo classificado, e Estoril Praia, o 11º.
O Benfica segue com 40 pontos, o Estoril com 20 pontos. Vamos analisar o momento das equipas no frente a frente entre Telmo Correia, grande adepto do Benfica, Francisco Braga. É a primeira vez, enquanto adepto do Estoril, nas emissões que fazemos na BTV, e vai ser o nosso comentador futuro aqui e também na Antena 1. Vai acompanhar, enfim, o percurso do Estoril ao longo desta segunda volta. Está connosco também o Alexandre Faria, presidente do Estoril Praia, que na qualidade de grande adepto esteve connosco durante as últimas temporadas, mas, como já explicou o Alexandre no início desta emissão, por razões institucionais, não pode hoje falar com o coração na boca e não pode falar abertamente sobre a vida do Estoril Praia. Dou a primazia ao Francisco para nos falar deste momento da equipa. Desde logo, porque esteve em Vila do Conde e viu o Estoril perder com o Rio Ave. Mas não vi o jogo, mas por aquilo que sabemos do jogo, este Estoril que perde de forma clara com o Rio Ave por 3-0, não terá muito a ver com o Estoril que vai jogar contra o Benfica. Esperemos que não. Antes de mais, recuando ao jogo com o Belenenses que também tive, o Estoril faz no último jogo da Liga um excelente jogo com o Belenenses. Aquilo que se viu em Vila do Conde foi uma exibição muito mais pobre do nosso Estoril Praia. Mas há uma explicação para isso? Há uma explicação, porque realmente houve uma poupança de alguns jogadores. Exatamente. E houve também algumas opções táticas, algumas mexidas na estrutura. Taça, uma gestão de esforço num jogo de taça, não é? Eu vou ser sincero, eu não a faria. Mas foi feito? Foi feito. Claramente foi feito. O Estoril tinha a hipótese, neste jogo de quarta-feira, sabendo que era um jogo difícil, o Rio Ave é sempre um grande adversário e o jogo foi fora de casa, mas podia passar à próxima fase, umas meias finais da taça, o que seria histórico. No entanto, atendendo a que também tínhamos jogado no domingo e que o jogo com o Benfica é no sábado, houve ali alguma rotatividade, ficaram de fora alguns jogadores importantes, o Gerso, tínhamos também uma grande limitação no centro da defesa, não só o Diego Carlos esteve suspenso, tínhamos à partida a informação que apanharia apenas um jogo de suspensão, acabou por ser castigado por 2 jogos, o que obrigou a uma reestruturação da defesa, o recuar até de um jogador de meio campo para a linha defensiva, e portanto houve ali algumas poupanças que espero eu venham a surtir efeito para o jogo de sábado com o Benfica, que tem tudo para ser um grande espetáculo, não só porque o Benfica está num grande momento, mas também porque o Estoril certamente vai querer mostrar aquilo que mostrou contra o Belenenses e não aquilo que mostrou no jogo da taça. E o jogo com o Belenenses foi bastante mais conseguido, uma vitória muito por 2-0, um jogo competente da equipa. Em que aspecto? O Estoril vinha de uma série de muito maus resultados, como já aqui dissemos. E, portanto, 10 jogos, recordando, portanto, é um percurso, enfim, relevante. 10 jogos sem vencer. Sem vencer. E inclusive, sentíamos, nós adeptos, alguma instabilidade na situação e chegaram alguns reforços que até já alinharam nesse jogo contra o Belenenses e alguns até mais já alinharam no jogo da taça. O jogo com o Belenenses foi conseguido. O Belenenses é uma equipa que participou este ano na Liga Europa, é uma equipa que tem um bom plantel. O Estoril vence por 2-0 e vence categoricamente, vence com todo o mérito. E notou-se também uma mudança na atitude da equipa. A equipa jogou com outra ambição, mais voltada para o ataque. O Estoril nestes últimos jogos, o Estoril faz recuando à primeira volta, faz jogos muito bons nos estádios dos grandes, faz um grande jogo no Estádio da Luz, faz outros jogos muito interessantes no primeiro terço. Sim. Exato, faz um primeiro terço muito bom e depois tem ali aquele período final, digamos, dividindo a primeira volta em 2, que é realmente muito negativo. E em que a equipa notava-se alguma deriva. E neste jogo com o Belenenses não, a equipa estava sustentada e fez uma exibição muito boa e é esse Estoril que eu quero no jogo contra o Benfica e acredito que será esse Estoril porque depois terá a motivação extra de receber um grande e termos o nosso estádio cheio, que assim esperamos. Alexandre, há aqui uma perspectiva diferente sobre as prioridades entre a direção e o treinador, porque ouvimos o Francisco salientar que esta rotatividade poderá ter prejudicado a equipa num desafio de acesso à meia-final. É confortável sair da taça? É confortável atingir o primeiro objetivo da época, sem dúvida. Nós há pouco falávamos um pouco sobre isso também. O primeiro objetivo passa, de facto, por consolidarmos o Estoril Praia na Primeira Liga. E, portanto, nessa perspectiva, a taça podem seria viver sempre... bem sem estar na não, taça? Não, eu confesso que foi uma grande desilusão, porque havia a ambição, de facto, de chegarmos mais longe. Agora, lá está, às vezes há alterações que acontecem que se resultam, são excelentes, se não resultam, enfim, não correm tão bem. Agora, temos que nos lembrar também que, neste momento, temos
Na primeira volta conquistámos 20 pontos, sim. Num orçamento e com um plantel que sofreu um corte bastante significativo, e que ter já 20 pontos na primeira volta é algo que nos permite aspirar a rapidamente termos os outros 10 que faltam para consolidar o primeiro objetivo. O primeiro, e convenhamos que é de facto aquele que é neste momento a realidade do que se pretende para esta época desportiva. Essa fasquia dos 30 pontos é realista? Se a fasquia dos 30 pontos já tivesse sido atingida, eu não tenho dúvidas algumas que este jogo em Vila do Conde poderia ter sido diferente. Há uma necessidade, e nós sentimos isso também nas épocas anteriores, há uma necessidade do mais rapidamente possível atingir o primeiro objetivo, de um Estoril que há 3 anos não estava na Primeira Liga. Ou seja, há ainda esta problemática, muitas vezes de mentalidade, de querermos, de facto, que seja possível acreditar que a permanência na Primeira Liga é algo habitual. Quando, de facto, se tornar rotineira, tudo é mais fácil e as ambições nas outras competições passam a ser encaradas com outra ambição. Telmo, o Benfica entrou com uma goleada na Liga 4-0 frente a este Estoril. Tem aqui, obviamente, alguns dados muito favoráveis. O Estoril não derrota o Benfica no global de jogos há 28 desafios. Muitos deles perdem-se no tempo, obviamente, porque o Estoril regressou à Liga Principal há 3 épocas. 3 épocas. Correto, não estou a falhar. Nas últimas deslocações ao Coimbra da Mota à Moreira, o Benfica foi sempre feliz, ganhou os últimos 5 jogos. Encontramos um empate que comprometeu o título, a gestão do título nas 2 últimas jornadas com o Futebol Clube do Porto. Enfim, há 3 épocas atrás, obviamente, aí um resultado bem conseguido por parte do Estoril Praia. Na sua perspectiva, que adversário é que espera encontrar nesta jornada? Face a este histórico favorável do Benfica, face ao desafio da primeira volta e àquilo que as equipas têm vindo a fazer? Tiago, se me permite, eu começaria por sublinhar que, assim é verdade, mas que o Licá estava fora de jogo. O Licá, naquela jogada que dá o gol do empate do Estoril aqui na Luz, e que depois nos faz... e que nos faz, eu não tenho dúvida nenhuma, enganou o Arthur, está fora de jogo, o Arthur é enganado nesse movimento, e o Estoril consegue aqui um empate. Enfim, mérito do Estoril e do Marco Silva na altura, de mérito do Benfica, que de facto tinha o título ao alcance num jogo Estoril em casa, não o conseguiu e depois acabou por ver o seu treinador ajoelhar no Dragão. E, portanto, alguma infelicidade, mas de facto esse é o jogo, enfim, mais difícil que o Estoril dos últimos anos. De resto, eu percebi que o Benfica aí corria sério risco de perder esse título. Devo dizer que ainda me tenho memória de ver essa jogada, de ver o Benfica. Também ninguém mandou o Carlos Martins ser expulso há pouco tempo depois de ter entrado nesse jogo. E eu lembro de ter ficado a olhar aqui para o relevado da Luz durante algum tempo, percebendo o risco que estávamos a correr, ainda que faltasse o jogo do Dragão. Os jogos na Moreira ou no António Coimbra da Mota são jogos sempre algo incertos, na minha opinião. Quer dizer, não é a mesma coisa, apesar de tudo receber o Estoril. Esse jogo é atípico desse ponto de vista. O Benfica em casa é claramente favorito. Os jogos no Estoril são sempre jogos que podem ter algum elemento de incerteza, e eu acho que isso se mantém também. Eu acho que o Benfica está no bom momento, eu acho que o Benfica é favorito para este jogo e deve assumir o seu favoritismo, mas eu estou-me a lembrar, se não estou em erro, o outro ficou mais marcado, como se notou, mas estou-me a lembrar, por exemplo, do jogo do ano passado, em que o Benfica entra muitíssimo bem, é o Talisca, curiosamente é o Talisca que começa a resolver o jogo e aparentemente até a transformar o jogo num jogo fácil. O jogo fica 3-2, não é? Exatamente. Mas o Estoril a seguir reage. Com uma expulsão duvidosa. O Estoril a seguir reage, é verdade aquilo que o Alexandre está a dizer, há uma expulsão que foi discutida e é discutível, e depois o Estoril reage e o jogo fica muito equilibrado e acaba por ser um jogo muito difícil. O Benfica ganhou, mas num jogo muito difícil, em que o Benfica estava a ganhar com 2 lances do Talisca logo no início com alguma facilidade. Portanto, é um jogo que tem sempre algum elemento de incerteza. Não tanto pela dificuldade e pela pressão do estádio, porque o estádio, mais uma vez, terá um topo completamente benfiquista e terá muitos benfiquistas, obviamente, como é normal nos jogos no Estoril, é dos estádios mais próximos aqui do Estádio da Luz. E vai aproveitar para ir lá?
Vou, espero, tenho essa expectativa e essa esperança. Vou tentar não ficar ao lado do Francisco, pelo que eu percebi, não, estou a brincar, como é evidente, ficaria como tu gostas ao lado do Francisco, mas o Alexandre há um bocado dizia que o Francisco era muito impulsivo a ver o jogo, portanto a ver se não nos zangamos, mas estou obviamente a brincar, porque não nos zangaríamos em nenhuma circunstância, mas tenho essa expectativa, eu gosto imenso de ir ver o jogo ao Estoril, normalmente vou ao Belenenses também, são estádios onde, apesar de tudo, nós conseguimos ir ver o Benfica com agrado e sem dificuldades maior, mesmo que tenhamos a notoriedade de que eu não fujo e que me agrada, a notoriedade benfiquista e de grande adepto benfiquista, são estádios onde os benfiquistas vão e estão bem e estão com algum à vontade, apesar do Estoril ter a sua claque e a sua claque aguerrida, no qual, enfim, eu conheço alguns elementos também, e amigos meus, ou até filhos de amigos meus, que estão nessa claque também, mas eu tenho essa expectativa. É sempre um jogo incerto, onde o Benfica terá que fazer um bocadinho o que fez, designadamente no Nacional. Eu não diria que ir ao Estoril é mais difícil que ir ao Nacional, são 2 jogos de grau de dificuldade elevado. As equipas chegaram à jornada anterior, à última da primeira volta, com o mesmo número de pontos. São 2 jogos de dificuldade elevada. Eu espero ver um Benfica no Coimbra da Mota semelhante ao que vi no Nacional e a conseguir mandar no jogo. Agora, é um jogo que tem um grau de incerteza grande. Vamos já perceber se consegue mandar ou não, Francisco, já vou perguntar isso. Poderemos admitir já agora, até olhando para os 2 adversários que o Benfica encontra nesta transição, ambos fora, que Estoril e Nacional, desse ponto de vista, Alexandre, estão a ser, de alguma forma, 2 equipas aquém daquilo que se esperava nesta temporada de futebol? Demasiado perto dos lugares do fundo da tabela? E mais afastadas dos lugares europeus do que seria se calhar desejável, claro. Claramente expectável, pelo menos pensando na percepção da opinião pública face ao desempenho recente das equipas. É a tal dicotomia que existe, não é? Do que nós desejamos e do que é de facto a realidade. Não há possibilidade de aspirar a mais neste ano que estamos a ter em termos orçamentais. O Nacional da Madeira também julgo que estará a passar por uma fase menos feliz nesse aspecto, infelizmente, porque é sempre importante termos várias equipas a disputar os lugares europeus. Agora, sem dúvida alguma, que a expectativa que se foi gerando ao longo dos anos, ao longo das nossas últimas épocas, levava a que pensássemos que seria vontade de todos continuar a trilhar esse caminho, mas que infelizmente não é essa a verdadeira vontade para esta época. Passa de facto por tudo aquilo que já falámos há pouco, da consolidação do projeto esportivo na Primeira Liga. O que aconteceu de facto nas épocas anteriores, até chegou a ser, porque a ambição era a mesma no início da época, acabou por ser de facto épocas que permitiram sonhar e aspirar a mais e conquistar mais. Mas não é isso que é normal, para já, pelo menos para este projeto esportivo. Se acontecer, fantástico. Por isso é que eu dizia há pouco, se estes 20 pontos já tivéssemos mais 10, a tranquilidade seria outra para, de facto, lutar por outros objetivos. Não estando conquistados esses 10, temos que partir primeiro para essa concretização. Francisco, vimos na primeira volta um Estoril que não fez a diferença com nenhum dos grandes. Do ponto de vista dos resultados, o Estoril não marca, sofre 4 com o Benfica, 3 com o Futebol Clube do Porto, 1 com o Sporting. Enfim, desvantagem competitiva, fez os 3 jogos fora, na segunda volta há toda uma nova oportunidade. Vai escrever a história desses jogos em casa, não é? Exatamente. Isso muda alguma coisa? O modo como a equipa jogou, deixou contra Porto, Benfica e Sporting, e fez exibições interessantes nos 3 jogos, perdemos de forma diferente, deixou tranquilo? Como é que espera encontrar este Estoril neste desafio maior? Certo. Toca num aspecto muito importante. Realmente o Estoril perdeu os 3 jogos, mas fez 3 boas exibições. Obviamente, face ao jogo da primeira jornada, já perdeu alguns jogadores, e jogadores que eram mais-valias, é um facto. Estamos a falar do Seba, o Bruno César e outros. Embora o Bruno César não tenha contado no Benfica Estoril. Não tenha jogado no Benfica, mas jogou no Porto, isto falando aqui dos 3 grandes. Mas fez bons jogos. Em casa é diferente, obviamente, e portanto em casa o Estoril pode fazer, se calhar até nem faz uma exibição tão boa, não circula tanta bola como circulou nos estádios dos grandes, mas até se calhar vai conseguir um melhor resultado. Eu acredito plenamente nisso. É uma grande vantagem para o Estoril, dentro disto que o Presidente Alexandre está a dizer muito bem,
os 20 pontos, o 11º lugar neste momento, é uma boa classificação para o Estoril. Eu, como sócio e exigente, e desde já convido obviamente o Telmo a ver o jogo ao meu lado, porque é um prazer ver a bola no Estoril e será muito bem-vindo. É uma posição tranquila. É uma posição tranquila. Exatamente. Agora, jogando estes 3 jogos em casa, tem hipótese de fazer mais pontos do que fez na primeira volta com estes 3 adversários, bem sabendo que são adversários difíceis. E o Francisco espera uma equipa mais defensiva. Como é que acha que o Estoril vai surgir frente ao Benfica? Eu penso que o Estoril vai surgir... Frente ao Benfica concretizador, que quando marca o primeiro golo tem desbloqueado muitos desafios. Eu penso que o Estoril vai aparecer neste jogo contra o Benfica parecido com aquilo que apareceu contra o Belenenses. O Estoril que jogou com o Belenenses não foi um Estoril defensivo. O Estoril tem agora um ponta de lança que não teve na primeira volta, exceção a este jogo com o Belenenses, que é o Mendy, que é um ponta de lança alto, um ponta de lança que ganha muitas bolas no jogo aéreo e que com isso permite o nosso melhor marcador, o Leo Bonatini, ficar um bocadinho mais móvel nas costas desse ponta de lança. Curiosamente o Estoril não marca muitos golos, 14, julgo eu. Mas Bonatini tem muitos golos. Mas Bonatini tem muitos golos, reparei nisso. Tem 8 dos 14 golos marcados. Exatamente. E o Estoril vai ter que marcar. Eu tenho essa convicção que o Benfica marca sempre e, portanto, o Estoril vai ter que marcar golos contra o Benfica. Portanto, uma referência ofensiva melhora o futebol de Bonatini. Eu acredito que sim. Apesar de, obviamente, Bonatini faz 9 golos na primeira volta, mas está um pouco sozinho. E agora tem uma referência ofensiva, permite-o jogar de trás. Tem depois o Gerson a aparecer. O Gerson não jogou em Vila do Conde, portanto acredito que esteja um jogador fresco para o jogo com o Benfica. E depois tenho ali uma dúvida, eventualmente, no Filipe Augusto, que é uma das novas aquisições, que jogou com o Belenenses, se entrará de caras no 11. Isto são jogadores de panorama ofensivo. Bons jogadores, sim. Depois, os 3 jogadores de meio campo, à partida são jogadores mais de apoio defensivo. Estamos a falar do Diogo Amado, estamos a falar do Taira. O Estoril tem um excelente jogador que é o Anderson Eziti. Não sei se aparecerá no 11 titular. Aqui estou um bocadinho já a entrar nas questões do técnico do Fabiano e Alex Sabrá. Mas o Eziti é um jogador mais de força, mas que sai também bem a jogar. Portanto, eu acredito no Estoril, que obviamente vai ter que defender porque joga com o Benfica e o Benfica marca sempre golos, mas que depois tem estas 3 referências ofensivas que lhe permitem também tentar marcar. É um jogo com o grande. Os jogadores, obviamente, vão querer também superar-se. E a defesa que joga contra o melhor ataque do campeonato e um ataque muito concretizador. Eu já toquei nesse assunto quando perspectivámos o jogo com outro grande. Eu acredito que o Estoril não só tem um grande guarda-redes, o Pavel Chiesek, como tem uma boa defesa. O Diego Carlos é um central de grande qualidade, também não jogou em Vila do Conde, não jogou com o Belenenses, portanto aparecerá certamente no 11 e com alguma frescura. E o Johan Tavares é um jogador já assumido de primeira liga. É um dos titulares da primeira volta, ou perto disso, julgo eu. No Benfica há Júlio César e no Estoril há o Johan Tavares. Portanto, acredito na solidez defensiva do Estoril também, apesar de defrontar um ataque como é o Benfica. E aqui o jogo da Luz foi prova disso. O Estoril circulou muito bem a bola, defendeu também bem, sem ser defensivo, e depois os 4 golos do Benfica, até me custa dizer 4, porque foi um exagero, eu vi o jogo aqui no Estádio da Luz, mas foram no último quarto de hora de jogo. Portanto, eu acredito que naquele Estoril dos primeiros minutos, do primeiro tempo no Estádio da Luz, e com motivação para ganhar. Já lhe vou perguntar até onde é que essa convicção o leva em termos de resultado. Telmo, há aqui uma estabilidade do lado do Benfica que vale a pena sublinhar. O Rui Vitória mantém o mesmo 11, julgo que há 3 jogos, acho que não estou errado. Curiosamente, quando eu lhe tenho perguntado pelas equipas nas últimas emissões que fazemos, o Telmo também não tem tido muitas dúvidas, apesar das ausências. Inclusive chegou a arriscar Carcelá em vez de Gaetan para o jogo com o Nacional. Não tem muitas dúvidas para este jogo também. Não, tendo até o Benfica, enfim, descansado, gerido a semana, sem qualquer desafio, ao contrário do Estoril Praia. Não, continuo a manter a opinião. Estou muito de acordo com isto que dizia agora o Francisco. Eu acho que é verdade a análise que ele faz do jogo aqui da Luz. Era um jogo, de resto, de muita curiosidade. O Benfica vinha de uma pré-época com todas aquelas condicionantes que nós soubemos e chegou a assustar os benfiquistas, quer dizer, porque de facto o jogo desenvolvia-se e o Benfica nunca mais chegava ao primeiro golo. De resto, o Benfica, temos dito isso também, quando marca mais cedo, consegue depois pôr uma velocidade e pôr uma pressão que normalmente as coisas se tornam mais fáceis. Quando complica, pode até complicar mais. E no jogo com o Estoril aqui foi um exemplo. Se não por acaso não marcasse logo, já estávamos a ver a coisa não tão bem parada como era a nossa expectativa. Estou de acordo também na análise que ele faz dos jogadores, que era o guarda-redes é um dos bons guarda-redes na Liga Portuguesa, na minha opinião, e até com perspectiva de ir mais longe, que achei que é um excelente guarda-redes.
quer o Diego, quer o João Tavares, são de facto excelentes jogadores também defensivos, portanto estou absolutamente de acordo com a análise dele. Em relação ao Benfica, quer dizer, o mérito é que, com alterações ou sem alterações, quer dizer, nós conseguimos dizer equipa e conseguimos até já dizer as possíveis alterações, o que significa que o Rui Vitória tem o seu modelo, estabilizou, 4-4-2, a defesa não tem grandes dúvidas, começamos todos a ter alguma curiosidade se as novas aquisições, realmente o Grimaldo, é para jogar ou não, e sim, é para jogar quando, é uma expectativa, o Nelson Semedo regressa, poderá haver alterações aí. E regressa quando, mas quer dizer, mas o Eliseu faz o seu papel, o André Almeida tem feito até bons jogos, a dupla de centrais, enquanto não regressar o Luizão, é indiscutível também, o guarda-redes também, o meio-campo está estabilizado, se não houver Gaetan, Carcelá, portanto temos o Pizzi que também tem feito bons jogos e eu acho que é indiscutível, o Renato pegou destaque e todos os benfiquistas o querem ver jogar, fez a mais consistente defensivamente, Samaris pode ser alternativa, se a coisa não estiver a correr tão bem, pode ser o Renato, pode entrar o Talisca, vai assustar seguramente o Coimbra da Mota com a memória do ano anterior, espera lá que veio o Talisca, que é um bom sinal, de resto entrou contra o Marítimo e marcou, e na frente eu continuo na minha, quer dizer, a opção de entrada, Jonas, que de facto é a arte do disfarce e do que alguém dizia com alguma graça, não era bem do disfarce, mas da camuflagem, a forma como ele se consegue aparecer em sítios onde não se está à espera e fazer golos como estes que fez na Madeira, por exemplo, é um grande jogador, e eu continuo na minha, Jonas e Raul Jiménez, com a possibilidade alternativa do Mitroglou se for necessário, portanto eu acho que é basicamente isto, não estou enfim, não estamos a entrar na competência técnica, obviamente, nem do Fabiano Soares, nem do Rui Vitória, mas como adepto é o que me parece bastante óbvio e é o que eu espero para o jogo do Coimbra da Mota. Já vou pedir o palpite para o jogo, a terminar, Alexandre, enfim, de certa forma é uma despedida. Queria só dar-lhe ainda a oportunidade de nos dar conta da evolução recente do Estoril Praia, no decorrer de 2015, clube que tem feito consigo também um investimento muito forte nas modalidades e diversificado as práticas desportivas na cidade e no concelho. Sem dúvida. E esse é o caminho para manter. Cascais tem, de algum modo, marcado a sua posição como uma prova muito importante de triatlo e nós sentimos que, de algum modo, era a nossa responsabilidade também apresentarmos um projeto esportivo dessa natureza, que também promovesse o turismo da região e com atletas que fossem verdadeiros embaixadores. E apresentámos precisamente a nossa equipa de triatlo muito recentemente, onde se inclui o Bruno Paes, que foi 9 vezes campeão nacional pelo Benfica. Sim. E que agora, com grande satisfação nossa, é nosso atleta, é o atual campeão nacional de triatlo longo e vai representar o Estoril Praia e vai ser também, no fundo, o principal rosto deste projeto que vai para lá da ambição desportiva. E acompanhado pelo Rodrigo Baltazar, que é de Cascais e que vai, para além de ter participado no Ironman, é um atleta que vai ficar responsável. A zona do Estoril e de Cascais tem, de resto, muita tradição nas provas de triatlo, em excelentes condições, porque tem utilizado até a Baía de Cascais para a parte de natação e depois com autódromo ou sem autódromo, mas usando toda aquela zona central, tem feito... E a ideia passa também um pouco por aí, por isso é que vamos iniciar. E é boa promoção turística também, não é? É verdade, e por isso é que vamos também iniciar um projeto de formação com o Rodrigo Baltazar, que será o principal responsável, mas de modo a dar sustentabilidade à modalidade e, sobretudo, aproveitando as tais que falámos aqui muitas vezes, as condições naturais do concelho de Cascais, de forma que esta é a última novidade que vos trago com muita satisfação. E podemos antecipar alguma para 2016, já agora? Algum projeto? Podemos, porque a ideia é continuar nesta ambição. Não param. É verdade. São 14 modalidades em crescimento e onde a ideia agora é reforçar com atletas que nos tragam ambições desportivas e títulos também. Portanto, que acrescentem outra competência, outra competitividade ao clube. É essa a promessa que fica feita. É essa a promessa que fica feita para 2016. Exatamente. E o Francisco à espera no futebol de reforços? Alguma posição? Este é um bom momento. Eventualmente no meio campo e mais um extremo. Acho que ainda se tivermos tempo, mas há jogadores que eu ainda não conheço na sua totalidade, estes jogadores que chegaram mais recentemente. Exatamente, 3 jogadores brasileiros colocados pela Traffic no Estoril Praia para esta segunda volta. Meus senhores, vamos nos despedir. Despedimos também do Alexandre, obviamente, uma despedida especial com o palpite. O Alexandre arrisca um palpite ou fica de fora?
Dos 7 anos de dirigente do Estoril Praia que levo, o Benfica é o único grande que ainda não vi o Estoril Praia ganhar, de forma que eu acredito que é desta e que o Coimbra da Mota, como é um estádio especial e é um estádio muito difícil, acredito que com o balanço da vitória com o Belenenses nós vamos ganhar este jogo por 2-1. O Francisco está de acordo? Eu ia ser mais modesto. Acredito que se ganharmos será por 2-1. Acredito que o Benfica marcará e, portanto, diria 1-1, sendo que temos que aguentar os primeiros 15 minutos. Portanto, porque o estádio vai estar muito encarnado. O Francisco está a prever um empate. Telmo, já percebi, Tiago, eu que falhei. Vamos ter um X2. Não, eu falhei o palpite com o Nacional. Assumo que falhei o palpite com o Nacional. Se o Tiago bem se lembra, eu disse 3-1. Sim, 3-1, 2-0, hesitou ali. 2-0, 3-1, mas depois 3-1, fixei-me nos 3-1, foi 4-1, eu não consegui prever aquele gol do Mitroglou, já não cheguei lá, já era muito em cima da hora, já não cheguei. E aqui vou arriscar. Devia estar enovoado. Era. Não, houve ali uma coisa que falhou. Na sua previsão houve uma coisa que falhou. Houve ali um pormenor na bola de cristal que falhou. E, portanto, eu vou manter o palpite e o prognóstico, até reconhecendo que o Estoril pode marcar, por aquilo que aqui foi explicado. É uma equipa que tem feito um percurso um bocadinho paralelo com o Nacional. Eu vou arriscar, agora mais a sério, com menos brincadeira, em termos de palpite, o Vitória mesmo palpite. Por 3-1. Alexandre, um bom ano, desejamos um bom ano, felicidades para a gestão desportiva do Estoril Praia, para as tarefas e desafios que tem pela frente em 2016. Até uma próxima. Muito obrigado. E foi um gosto, obviamente, ter partilhado o espaço televisivo e também na rádio ao longo destas últimas 3 épocas consigo. Muito Francisco, obrigado. Encontro marcado na rádio, seguramente, quando o Estoril jogar com Sporting e Futebol Clube do Porto, lá estaremos. Lá estaremos, muito obrigado. E nós, Telmo, falamos na segunda-feira. Nós vamos continuar a falar, esperando falar de bons jogos e de bons resultados, obviamente, e felicidades também, não obviamente para este sábado, mas de domingo em diante, felicidades para o Estoril Praia também. Muito obrigado. Está feita esta emissão dos Grandes Adeptos, voltamos na televisão, aqui na sua BTV, na próxima semana, com o Benfica Aroca, vemo-nos aqui e ouvimos-nos na Antena 1. Na sábado, o Grandes Adeptos total, às 2 da tarde, devido aos tempos de antena da campanha presidencial neste fim de semana, excepcionalmente não há emissão na rádio, mas estaremos no horário habitual, segunda, às 7, para a emissão clássica. Bom fim de semana, bons jogos, seja um grande adepto.